Elas lambiam o pincel, giravam com cuidado e repetiam: ponta fina, traço firme. A cada número pintado, estavam escrevendo, sem saber, a própria sentença de morte. Na década de 1910, enquanto o mundo assistia à Primeira Guerra, um outro tipo de batalha se iniciava dentro das fábricas nos Estados Unidos. Um brilho verde hipnotizante tomava conta dos mostradores de relógios e também dos dentes, lábios, roupas e ossos das mulheres que os pintavam. Era o brilho mágico do futuro. Radium. Prometia beleza, prestígio e até saúde. Mas por trás do brilho havia silêncio. Silêncio e morte. Elas eram chamadas de Radio Girls e por um tempo foram estrelas silenciosas da indústria. Até que seus dentes começaram a cair, até que seus ossos começaram a apodrecer, ainda vivas. Se é a sua primeira vez por aqui, bem-vindo a um lugar onde as histórias esquecidas, sombrias ou surpreendentes ganham vida como você nunca viu. Aqui, a cada episódio, mergulhamos nos bastidores do passado para revelar o que o tempo tentou esconder. Então se ajeita aí, porque o que você vai ver agora não é só uma história. É um alerta enterrado sob décadas de silêncio. Seja bem-vindo ao canal Além da Resposta. No início do século XX, o rádio era a nova maravilha do mundo. Não o aparelho de comunicação, mas o elemento químico recém-descoberto por Marie e Pierre Curie. Brilhava no escuro. E isso bastava. Tônicos com rádio prometiam curar tudo, de fadiga à impotência. Cremes, pastas de dente, bebidas, até água com rádio era vendida como rejuvenescedora. O que ninguém dizia era que a mesma substância estava matando lentamente quem a manipulava. Enquanto os homens iam para a guerra, centenas de mulheres encontravam emprego em fábricas da United States Radium Corporation. Elas tinham mãos firmes e rostos jovens, perfeitas para pintar os números minúsculos nos mostradores de relógios de bolso e instrumentos militares. O salário era alto, o trabalho parecia limpo e o mais encantador de tudo, os mostradores brilhavam no escuro, como estrelas nas mãos de quem as fazia. Para pintar com precisão, as mulheres recebiam uma instrução simples: molhe o pincel com a língua. A cada novo número, lambiam a ponta para deixá-la fina. Diziam que a tinta era segura, que era até boa para a saúde. Algumas passavam nos dentes para fazerem os namorados rirem no escuro. Outras decoravam os cabelos com o brilho esverdeado como se fosse purpurina mágica. E quem ousasse duvidar, perdia o emprego. Não demorou para o corpo começar a dar sinais. Dor de dente, cáries. Depois, infecções estranhas, feridas que não cicatrizavam, ossos da mandíbula que simplesmente se desintegravam. Mas os médicos diziam que era sífilis, ou histeria, ou coincidência. Enquanto isso, as fábricas continuavam contratando. A tinta radioativa era manipulada todos os dias por anos, sem máscaras, sem luvas, sem instrução. E quando os primeiros processos começaram a surgir, a empresa negou tudo. Dizia que as mulheres estavam doentes por vida promíscua ou problemas mentais. Algumas já nem conseguiam mais ficar de
pé. Mas mesmo assim, ninguém ouvia, até que seus corpos começaram a apodrecer por dentro. E aí, o que era silêncio virou grito. A mandíbula era sempre o primeiro sinal. Dentes que caíam sozinhos, feridas na gengiva que cheiravam a podre. Um médico tentou puxar um dente de uma jovem e saiu com metade do osso maxilar na mão. As mulheres começaram a usar lenços no rosto, não por vaidade, mas por vergonha. Elas adoeciam rápido, perdiam peso, cabelo, cor. Mas o pior não era visível. O rádio, absorvido pelo sangue, acumulava-se nos ossos e de dentro para fora destruía tudo. As vértebras se esmagavam, as pernas rachavam ao caminhar. E as dores não tinham nome. Algumas tinham febres constantes. Outras vomitavam sangue. E todas elas estavam apodrecendo em vida. Molly Magia foi uma das primeiras. Era jovem, bonita, noiva. No começo, perdeu os dentes. Depois, a língua. Parte do céu da boca desfez-se como papel molhado. Começou a vazar pus pela garganta. Seu hálito cheirava a morte. Até que um dia, sem anestesia, sua mandíbula inteira caiu no colo do dentista. Ela morreu em 1922. O atestado dizia sífilis. Mas o seu médico sabia que não era. Sabia que havia algo errado. E sabia que ela não era a única, mas teve medo de falar. A empresa era poderosa, o silêncio mais seguro. Outras mulheres começaram a aparecer nos hospitais. Fraturas inexplicáveis, infecções que pareciam saídas de um pesadelo. Algumas delas tinham buracos no rosto. Outras, tumores no quadril, nos joelhos, nas costelas. Uma delas perdeu metade da espinha. Outra teve o útero perfurado por necrose óssea. Uma terceira teve o fêmur partido apenas por se levantar da cama. Era como se o corpo estivesse sendo devorado por dentro. E o mais cruel, tudo acontecia devagar. Elas viam, sentiam, sabiam, mas não podiam impedir. O rádio brilhava silencioso nos ossos de cada uma. Elas se tornaram fósforos humanos, queimando de dentro para fora. Enquanto isso, os executivos da fábrica negavam tudo. Diziam que o rádio era inofensivo, que as mulheres estavam exagerando, que queriam atenção. Mas dentro dos ossos, o brilho verde seguia corroendo, silencioso, implacável. E cada negação era uma nova sentença de morte assinada com tinta luminosa. E foi então que, pela primeira vez, uma mulher levantou a mão, não para pintar mais um número, mas para processar quem tinha matado ela por dentro. E o mundo, pela primeira vez, foi forçado a olhar. Elas estavam doentes, deformadas, esquecidas, mas estavam vivas. E decidiram lutar. Mesmo com os ossos desfeitos, com os corpos em colapso, algumas ainda tinham voz. E com essa voz, levaram os donos da United States Radium Corporation para o tribunal. Foi a primeira vez que operárias enfrentaram uma gigante industrial por envenenamento químico. E mesmo morrendo, elas queriam justiça.
O caso chocou o país. Mulheres jovens, sem rosto, sem dentes, entrando de maca no tribunal. Suas declarações eram lidas em voz alta, porque muitas não conseguiam mais falar. Uma delas usava um lenço no rosto para esconder o buraco que atravessava seu maxilar. Outra chorou enquanto ouvia a própria sentença médica, menos de 6 meses de vida, e ainda assim sentou-se ereta diante dos juízes. Queriam que o mundo olhasse, nem que fosse pela última vez. A imprensa anti-silenciosa começou a cobrir o caso. Mas a empresa era poderosa. Contratou médicos, advogados, cientistas pagos para dizer que tudo não passava de exagero. Chegaram a contratar um perito para afirmar que o rádio era nutritivo. Se fosse tóxico, disseram, as meninas do laboratório também estariam mortas. Ninguém mencionava que as do laboratório usavam máscara. O julgamento durou meses. E mesmo diante das evidências mais absurdas, exames, radiografias, corpos apodrecendo diante dos olhos, os executivos da empresa mantinham a pose. Negavam tudo. Diziam que era coincidência, que as mulheres estavam mentindo, que ninguém nunca havia sido forçado a colocar o pincel na boca. Era como se cada resposta fosse uma nova agressão. Mas a verdade já estava diante de todos. A cada sessão, mais testemunhos, mais documentos, mais mortes. A opinião pública mudou. Mulheres com filhos, jornalistas, enfermeiras, médicos. Aos poucos, o país inteiro começou a enxergar o que a fábrica tentava esconder há anos. E a pergunta ecoava no tribunal: se não foi o rádio, o que matou todas essas mulheres? No fim, houve um acordo. Uma quantia miserável de dinheiro e um pagamento vitalício que não durava, porque elas morriam rápido demais. Não houve prisão, não houve desculpa, mas houve algo que ninguém esperava: justiça, mesmo que incompleta. E talvez, mais importante que isso, houve coragem. Porque quando uma mulher contaminada por rádio denunciou a verdade, centenas passaram a olhar para os seus próprios sintomas. E o que parecia um caso isolado virou uma epidemia. Um rastro luminoso de destruição que não parava mais de brilhar. Após o julgamento, a história das Radium Girls não acabou. Ela apenas começou a sair das sombras. Outras fábricas, outras cidades, outras mulheres. O que antes era negado, agora tinha nome, rosto e brilho. Um brilho que continuava nos ossos mesmo depois da morte, mas também nos olhos de quem herdou a dor. Filhos órfãos, viúvos quebrados, irmãos marcados pelo silêncio. Corpos foram exumados décadas depois e ainda irradiavam, literalmente. Seus caixões brilhavam no escuro. Alguns túmulos chegaram a contaminar o solo ao redor. O rádio ainda estava ali, ativo, agressivo, devorando o tempo. E era impossível ignorar. Aquelas mulheres haviam sido vítimas de um crime lento e eterno. Nem a morte apagou o que haviam sofrido. O escândalo forçou o governo a agir. Leis trabalhistas começaram a surgir, normas de segurança, fiscalização, equipamentos de proteção. Mas tudo isso só depois que centenas de vidas foram destruídas. E mesmo assim, durante anos, empresas tentaram burlar os novos padrões, porque lucro sempre falou mais alto que dor. E a ganância sempre encontra uma brecha.
Algumas das sobreviventes passaram o resto da vida debilitadas, com rostos deformados, ossos enfraquecidos, tumores constantes. Mas muitas seguiram contando suas histórias, dando entrevistas, escrevendo cartas, visitando escolas. Elas sabiam que a justiça não tinha sido completa, mas se pudessem impedir uma nova tragédia, já valeria a pena. Elas se tornaram um símbolo, não de fragilidade, mas de coragem. O caso das Radium Girls inspirou outras lutas. Empregadas químicas, trabalhadores do amianto, sobreviventes de vazamentos industriais, até vítimas de testes nucleares. Toda vez que alguém exigia proteção no trabalho, o nome delas era lembrado. Porque ninguém deveria morrer por obedecer ordens, e ninguém deveria pagar com o corpo por fazer seu trabalho. Hoje seus nomes estão em livros, documentários, memoriais. Mas não é o suficiente, porque ainda há indústrias tóxicas, trabalhadores invisíveis, doenças sem explicação. E o silêncio ainda é uma estratégia. A história das Radium Girls não é sobre o passado, é um espelho do presente e, talvez, um aviso do futuro. Porque enquanto houver lucro acima da vida, enquanto houver vozes ignoradas, enquanto houver brilho onde só deveria haver alerta, o risco permanece. E a história delas ainda precisa ser contada e ouvida. Elas eram filhas, eram noivas, eram amigas. Tinham sonhos simples, um emprego, uma casa, uma vida tranquila. Mas se tornaram um símbolo de uma era onde o brilho valia mais que a verdade. E pagaram com o corpo e com o silêncio. As Radium Girls não queriam ser mártires. Elas só queriam justiça. E mesmo sem conseguirem em vida tudo o que mereciam, deixaram um rastro de coragem que nunca mais foi apagado. Nem pela morte, nem pelo tempo. Se essa história te fez pensar sobre as mentiras que já foram vendidas como progresso, sobre os perigos escondidos sobre o brilho das promessas, então se inscreve agora no canal Além da Resposta. Aqui, a cada episódio desenterramos o que a história tentou enterrar e damos voz ao que foi silenciado. Deixa seu like, compartilha com quem se importa com justiça e memória e comenta aqui embaixo. Você já conhecia a história das Radium Girls? Acha que casos assim ainda acontecem com outros nomes e outros produtos? E se tiver uma sugestão de tema sombrio, esquecido ou perturbador, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a sua ideia não vira o nosso próximo mergulho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo capítulo no Além da Resposta.